Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de postar uma mensagem essa que fala sobre, tem dois pontos de vista, onde nós, às vezes, devemos aprender a receber o não, e às vezes nós também devemos aprender a dizer não, né? Porque às vezes o dizer o não dói, ou seja, dói para quem fala ou para quem está dizendo não, mas também ao mesmo tempo ela também vai surtir o mesmo efeito de dor para quem está recebendo. E na palavra do Senhor existem várias passagens bíblicas onde vai falar de pessoas que Deus falou que sim e para outros Deus falou que não. E no nosso dia a dia, nós, como ser humano, somos acostumados e queremos sempre receber o sim. Nós não estamos muitas das vezes acostumados a receber o não. E eu gostaria de postar nesse momento, neste dia, não sei que hora que você vai ver essa mensagem, sobre isso. A Bíblia vai falar de algumas pessoas que receberam o não de Deus. A Bíblia conta a história de Moisés. Moisés foi um grande patriarca, um grande homem usado por Deus, que fez grandes sinais e maravilhas no povo de Israel. E já no finais dos seus dias, quando estava próximo de chegar ou conquistar a terra prometida, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés no monte alto, e mostrou para Moisés a cidade, a terra prometida. Só que quando Deus mostra para Moisés, Deus falou um não para Moisés. Que não que Deus falou? Ó, Moisés, está vendo ali a terra prometida, mas você não vai entrar lá. Então veja bem, eu quero entender que aos olhos de Deus também, eu sei que talvez é o meu modo de pensar, mas eu acho que foi ruim também para Deus falar um não para uma pessoa que muito o ajudou na caminhada do povo de Israel até chegar à terra prometida. Como também da mesma forma, para Moisés receber o não de Deus também foi difícil, mas Moisés recebeu o não do Senhor. Então veja bem, por isso que eu falo que o não às vezes ele dói tanto para quem dá como para quem recebe. E a Bíblia vai contar uma outra situação que eu quero falar, que muitas das vezes quando Deus fala que não é para fazer e nós fazemos, nós podemos pagar um preço. A Bíblia vai contar uma história de dois reis que se uniram para ir em uma guerra. Um rei chamado Acabe, o rei de Israel, e o outro rei chamado Josafá, rei de Judá. A Bíblia diz que o rei de Israel chamado Acabe chamou Josafá para ir numa peleja, numa guerra contra uma cidade chamada Ramon de Gileade. E a Bíblia diz que Deus falou para Acabe: você não vai, porque se você for, você vai perder a batalha. Ou seja, Deus falou para Acabe não ir. E Acabe desobedeceu o mandado de Deus. Deus falou para não ir, ele foi. E mais na frente a Bíblia disse que ele pagou o preço e veio até a sua morte. Então há um perigo quando Deus falar para nós não fazer e nós fazemos. Como da mesma forma, quando Deus pede para nós fazer e nós não fazemos. Então nós temos que aprender, veja bem, nós temos que aprender a receber de Deus o sim e o não. Como também na vida pessoal, na nossa vida cotidiana, nós também temos que sermos bastante maturos a receber o não quando nós queremos algo de alguém, e se alguém não nos dá ou não nos empresta, ou seja lá o que for, e a pessoa falar um não para nós, nós temos que ser maturos para receber o não. Por que nós só queremos receber o sim? Podemos pegar na vida cotidiana, que às vezes para um pai falar para o seu filho, quando o seu filho pede alguma coisa, e o pai falar para ele: não vou te dar, não é a hora, não é o momento. Às vezes o pai fala aquilo ali, mas com a dor no coração, que a vontade do pai era falar para o filho sim, para ver o seu filho contente. Não é desta forma? Quem é que quer ver o seu filho triste? Ninguém. Mas muitas das vezes é necessário o pai abrir mão do seu ego, ou seja, dos seus sentimentos, e falar um não para o seu filho, para que o seu filho não venha se prejudicar lá na frente. E nós, como filho, ou você como filho ou filha, você tem que aprender a receber, ser bastante matura, a receber um não também dos seus pais. Porque quando seus pais falam para você não fazer, então não faça, porque Deus, através do seu pai, Deus está guiando você através dos seus pais
para falar para você fazer ou não fazer determinada coisa. Então na nossa vida, nós muitas das vezes vamos receber muitos sims, mas muitas das vezes não receber mais não do que sim, ou muitas das vezes vai ser equilibrado, a mesma quantidade que recebemos de não, nós vamos receber de sim. Então por isso que eu quero postar essa palavra, que nós devemos ser bastante maturos a receber o não, ou seja, maturos para receber o não, porque o sim é fácil, né? Quando a gente quer receber, quando a gente quer alguma coisa e a gente pede, a gente recebe, é fácil de receber. Mas quando nós queremos algo e pedimos e não recebemos, aí fica difícil. Ficamos tristes, cabisbaixos, né? Chateados, mas a palavra do Senhor nos dá um respaldo para isso. Nós que servimos a Deus, ou você que não serve a Deus, mas você confia em Deus, quando você pedir algo para Deus, importa qual é a sua religião ou a sua crença. Se você pedir algo para Deus e Deus não te dá, né? Entenda, se Deus não está te dando, porque isso não vai ser bom para você. Então nós temos que aprender a receber o não quando nós queremos algo. E eu gostaria de deixar a palavra que a Bíblia fala do rei também de Israel, passado muitos tempos depois de Acabe, um rei chamado Davi, né? A Bíblia diz que o rei Davi, uma vez foi consultar ao Senhor se ele podia ir guerrear contra os seus inimigos chamados filisteus. E a Bíblia disse que quando à primeira vista que Davi foi, né, eu vou até ler, que está no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, e o versículo 19 diz assim, ó: e consultou o Senhor, e dizendo, subirei contra os filisteus? Você vai entregar eles nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi veio a Baal Perazim e feriu-os ali, Davi. E disse Davi, rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas, por isso chamou o nome daquele lugar de Baal Perazim. E deixaram ali seus ídolos, e Davi e seus moços voltaram. E os filisteus tornaram a subir e a estender no vale de Rafaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodearás por detrás deles, e virá eles de fronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo das marchas pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti e feri ao arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Então aqui está dizendo aqui que numa mesma circunstância, em questão de momentos ou de minutos, mas em pouco tempo, Davi recebeu de Deus essas duas palavras. A primeira instância ele recebeu um sim, e quando ele foi consultar o Senhor novamente, ele recebeu não. Então em espaço de pouco tempo ele recebeu o sim e o não de Deus. E ele que confiava e sabia, e ele fazia tudo conforme Deus assim o ordenava, ele obedeceu e foi vitorioso. Na primeira vez ele falou, Deus, eu posso subir para pelejar contra os filisteus? O Senhor vai entregar ele em minhas mãos, ou seja, você vai permitir que nós ganhamos a guerra? Aí Deus falou para Davi, pode subir, porque eu vou entregar eles nas suas mãos. Aí quando ele tinha ganhado a guerra, veja bem, ele estava no auge, talvez ele fosse, ganhamos a guerra, tal. Aí ele foi consultar o Senhor, porque os filisteus, os nossos inimigos nós sempre vamos ter inimigos à nossa frente, ao nosso redor, para querer guerrear contra a gente. Mas nós também sempre vamos ter Deus para nos guiar e nos direcionar. E quando Davi tinha recebido o primeiro sim de Deus e ganhou a guerra, aí os filisteus vieram de novo. Ele pensou que Deus ia falar, não, vai Davi, que eu vou ser contigo. A Bíblia disse que Davi foi consultar o Senhor. Só que nessa vez que Davi foi consultar o Senhor, pedir autorização se podia ir guerrear novamente contra os seus inimigos, a Bíblia disse que Deus falou, não Davi, agora não, espera um pouco. Espera, quando eu falar para você ir, você vai. E qual é o sinal então, Deus, que eu vou fazer? A Bíblia disse que Deus falou assim, você vai e fica esperando.
E quando você vê as copas, né, das amoreiras, as folhas, quando você as folhas se balançar, aí você pode ir, porque eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Então veja bem, meu querido, esteja atento. Quando Deus falar para você ir, você vai. Mas quando Deus falar para você não ir e esperar, então não vai e espera o momento certo para Deus falar, agora pode ir. Davi foi obediente. Ele obedeceu, recebeu o não e recebeu o sim. E nessa forma de receber o não e sim, ser maturo em obedecer aquilo que Deus o ordenou para fazer, a Bíblia diz que ele foi vitorioso. Então, meu querido, a palavra de Deus para você neste dia é esta: aprenda, seja maturo em receber o sim e o não de Deus. E na vida pessoal também, seja bastante maturo em receber o sim e em receber o não, seja na empresa, seja na família, seja entre amigos. Como também eu quero reforçar que muitas das vezes você falar um não para uma pessoa vai doer em você, mas isso vai surtir um grande efeito tanto para a pessoa que está recebendo não, quanto para você que está dizendo não. Aprenda, não fica só falando sim, a não ser que é uma coisa louvável, que vai dar certo, aí você pode falar sim 100 vezes, mas muitas das vezes alguém, você fica falando só sim, sim, quando você vai falar um não, vai causar um efeito terrível na vida daquela pessoa que está recebendo sempre o sim de você. Então, aprenda, seja maturo, tanto para dizer o não e o sim, tanto quanto para receber o sim e o não. Deus abençoe, que Deus te dá um bom dia, uma ótima tarde ou uma ótima semana. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se puder, se inscreva no meu canal. Lá tem outras mensagens que talvez poderá te ajudar na sua vida no dia a dia. O meu canal no YouTube é @Gerê com J, ou @Jeremias1967. Deus abençoe em nome do Senhor.